Bem-vindos novamente. Hoje vamos falar sobre timidez, medo, insegurança, timidez. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Semitz, eu sou fisioterapeuta e terapeuta também. Eu sou formado tem 22 anos já, que eu trabalho atuando principalmente com doenças crônicas de difícil solução. Essa é a área que eu gosto, é a área que eu dediquei a maior parte da minha vida profissional, é atender com técnicas as mais diversas que eu encontrei, ferramentas. Hoje eu tenho uma técnica minha que chama terapia sintrópica, atender casos onde não tem resultado com a medicina convencional, né? Com a medicina convencional, remédio e cirurgia, que é o tradicional. Se não consegue resolver com remédio, vai para a cirurgia. Esses são os tratamentos convencionais da medicina convencional, que são bons também. Quando a gente fala de coisas agudas, ou seja, você virou o tornozelo ali e você tem que ter uma competição, um jogo que você vai ter que jogar amanhã, você vai ter que entrar no analgésico, no anti-inflamatório, tudo bem. Mas se continua a doer depois de 3, 4 dias, uma semana, e o remédio já não dá conta, já tem que ir buscar a raiz, né? Já tem que buscar a causa. E é aí que entra outras técnicas, outras terapias, outros entendimentos dos problemas. No caso aqui da timidez, não existe um conflito específico que gera timidez. Não existe. O processo é o medo. Existe um modelo da psicologia. Então a pessoa tem a timidez no sentido de se expor. O que é a timidez? É o medo de se expor. Só isso, mais nada. Timidez é o medo de se expor. A timidez é muito parecida com a ansiedade. A ansiedade clássica, que gera tremor na mão, frio, suor nas mãos, taquicardia, palpitação, angústia, aperto no peito, pensamento, remoer o pensamento, que é a ansiedade clássica, ela é muito parecida com a timidez. Só que a timidez, se a gente for colocar focado aqui, a timidez está relacionada ao medo de se expor, só isso. É o medo de se expor. Se expor aonde, Gustavo? Qualquer lugar. Tem graus e níveis de timidez. Tem pessoas que são tímidas para desconhecidos. Ela é tímida, ela não fala, ela não faz nada, ela não se expõe, fica quieta. Tem pessoas que são tímidas até com os próprios familiares, com o primo. Reunião de domingo da família, vai estar lá o avô, vai estar a avó, vai estar o primo. Ela conhece o primo, a prima, o tio, mas ele tem medo de falar, ele tem medo de se expor. Então a timidez, ela tem graus, lógico que tem. Depende da intensidade do emocional que você vivenciou de medo. Então a timidez está relacionada ao medo. Medo do quê? Medo de falar, né? Ninguém é tímido, por exemplo, de ouvir. A pessoa é tímida com medo de falar. O medo de se expor falando. Por quê? Porque já teve processos lá no passado. Então tem uma frase, agora abro bem os ouvidos, que é importante essa frase. Você só consegue sentir aquilo que você já viveu. Ponto final. Você só consegue sentir algo que você já vivenciou. E às vezes vivenciou na vida fetal, com 1 aninho de idade, com 6 meses de idade, com 3 aninhos de idade. Não importa que você não lembre, mas a pessoa tem um medo do elevador. O medo veio do nada. Parece que veio do nada, mas ele não vem do nada. Um medo não vem do nada. Você só consegue sentir algo que você já viveu. Se você tem medo de falar, que é a timidez, medo de se expor, é o medo de falar, é o medo de falar errado, é o medo de não saber responder uma pergunta, é medo com vergonha. Por quê? Porque já passou medo, vergonha e humilhação lá atrás. Com 1 aninho de idade, com 2 aninhos de idade,
com 3, com 6, na primeira série, na segunda série, geralmente ambiente escolar, mas pode ser, às vezes, até da mãe, coisas que a mãe viveu na vida fetal, medo de se expor, medo de falar, medo de não saber responder, medo de falar errado, é o medo de falar. Então é o medo de não saber responder, é o medo de falar errado, medo de se expor. E aí tem castigo, punição, vergonha, humilhação, porque já viveu isso no passado. Então tem que ter eventos lá no passado. E a melhor forma de curar isso é saber que eventos foram. E Gustavo, como é que eu sei isso? Eu já vou explicar, isso é um tratamento. Já vou explicar para vocês. Então nós só conseguimos sentir aquilo que a gente já viveu. Quer ver? Eu vou fazer um teste com você que está aí do outro lado. Eu quero que você pense na cor Júpiter 147. De bate pronto, veio alguma cor na sua cabeça? Provavelmente não. Sabe por quê? Porque você nunca teve em Júpiter, você não sabe a cor de Júpiter. Você nunca viu a cor 147. Então quando eu falo pense na cor Júpiter 147, não vem nada no cérebro. Por quê? Você só consegue sentir algo que você já viveu. Agora se eu falar pense em Júpiter arroxeado, agora veio alguma coisa na sua mente, não veio? Óbvio que veio, porque roxo você sabe o que é, você já viveu. Nós só conseguimos sentir aquilo que a gente já vivenciou. E não importa se a gente vivenciou a nível inconsciente, se foi na vida fetal, se foi na hora do nascimento, se foi com 6 meses de vida, se foi com 1 aninho de idade, não importa. Esse registro está lá. Então quem tem timidez, quem tem medo de se expor, quem tem medo de falar, quem tem medo de olhar no olho, quem tem medo de responder, quem tem medo de errar e não saber falar e responder, já vivenciou isso no passado. O tratamento geralmente vai em busca de que eventos a pessoa vivenciou com medo de falar, com medo de errar falar, com medo de não saber responder falando, etc, etc, em relação à fala. Que tratamentos fazem isso, Gustavo? Hipnose faz isso? Faz. A microfisioterapia faz isso? Até certo ponto faz. A minha terapia sintrópica faz isso? Faz. Existem outros tratamentos que mexem com isso a nível inconsciente, porque ele não está mais no campo da consciência, vocês entendem? Você tem que buscar algo que você não lembra. Não é só os eventos que você lembra. Só saber os eventos que você lembra vai curar? Não. Não vai curar. Você tem que saber, mesmo que você não lembra, você tem que saber onde está o endereço, onde está o aplicativo, onde está o processo lá no sistema nervoso inconsciente. Então o modelo da psicologia, eu vou passar agora, chama Carruagem de Platão. Não sei se alguém já ouviu falar desse conceito. Carruagem de Platão, o conceito é o seguinte: tem uma carruagem, tem o cocheiro em cima da carruagem, tem as rédeas da carruagem e tem o cavalo. O cavalo, as rédeas, o cocheiro. Isso chama-se Carruagem de Platão. Esse modelo metafórico da carruagem de Platão significa pensamento, é o cavalo, gera sentimento, uma emoção, as rédeas, gera um comportamento, uma ação, lá no cocheiro. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Se eu peço para você qual foi o dia mais triste da sua vida, você vai começar a pensar em coisa triste, você vai começar a se sentir triste, daqui um pouquinho está chorando. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Se eu peço para você
qual foi o dia mais feliz da sua vida, você vai começar a pensar em coisa alegre, você vai começar a se sentir alegre, daqui um pouquinho você está sorrindo. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. O contrário também é verdadeiro. Comportamento gera um sentimento que gera pensamentos. Então, se você começa a dançar, se comportar de uma maneira alegre e feliz, seus sentimentos começam a ficar felizes, seus pensamentos começam a ficar felizes. Pensamentos de felicidade. Pensamento gera sentimento que gera comportamento. E o contrário também é verdadeiro. Comportamento gera um sentimento que gera um pensamento. Você percebeu que você pode pensar em algo ou você pode agir em algo. Você não consegue ir direto na emoção. Eu não posso falar para você agora e falar assim, fique triste agora. Nada vai acontecer. Fique eufórico agora. Nada vai acontecer em você. Fique feliz agora. Nada acontece. Você não consegue ir direto na emoção, no sentimento. Você tem que ou desencadear um pensamento ou um comportamento para que vá na emoção, no sentimento. Entende como funciona? Então vocês viram esse modelo? Pensamento gera sentimento que gera comportamento. Comportamento gera sentimento que gera pensamentos. Mas a gente tem um problema. A gente tem dois tipos grandes de pensamento. Pensamentos conscientes e pensamentos inconscientes, que você não está a par deles. Por exemplo, você não estava prestando atenção no dedinho do teu pé esquerdo até que eu falei, ou na ponta do seu nariz, ou na temperatura da sala. Todas essas informações estão entrando no seu corpo, só que a nível inconsciente. Você não está a par. Você não está a par disso. Por isso que é a nível inconsciente. E adivinha? Os pensamentos conscientes que você sabe deles representa 2% de todos os pensamentos que você tem. 2% de todas as informações que estão entrando no seu corpo está a nível consciente. Apenas 2%. E 98% das informações que estão entrando e reagindo no seu corpo estão a nível inconsciente. Olha só, os 2% das informações conscientes que você tem, os pensamentos geram uma média de 50 a 60 mil pensamentos por dia. Os seus 2% de pensamentos conscientes representam uma média de 60 mil pensamentos por dia. E os estudos mostram que 85% deles são negativos. E mais, 80% deles, você já pensou neles ontem. Vira uma constante negativa. Isso representa apenas 2%. Imagine o que está a nível inconsciente que você não está a par. Que é 98% das informações que estão entrando no teu sistema. Por isso que existem duas grandes linhas de terapia. Agora presta atenção. Existem duas grandes linhas de terapia. As terapias que vão a nível consciente do processo e as terapias que vão a nível inconsciente do processo. Gustavo, qual é a melhor? Depende. As duas são boas. As duas são ótimas. Depende para que você quer. Quando nós falamos de uma fobia, por exemplo, muitas vezes é preferível ir a nível inconsciente para descobrir de onde vem a fobia, tratar a causa, a raiz da fobia e desligá-la. Porque ela está lá a nível inconsciente, você não sabe. Você entendeu? Mas tem coisas que estão a nível consciente que é melhor tratar o consciente diretamente. E fazer uma mistura. Então, tem horas que é legal tratar o consciente, tem horas que é legal tratar o inconsciente, certo? Então, olha só que interessante o que vocês aprenderam hoje. Que você tem o modelo da carruagem de Platão,
pensamento gera sentimento que gera comportamento, o contrário é verdadeiro também. Comportamento gera sentimento que gera pensamentos. Os pensamentos nós temos dois tipos, conscientes e inconscientes. Consciente representa 2% dos nossos pensamentos, que dá uma média de 60 mil pensamentos por dia. 85% deles são negativos e 80% você já pensou neles ontem. E os pensamentos inconscientes representam 98% das informações que estão entrando no seu corpo o tempo todo e reagindo com você, que você não está a par, que é inconsciente. Existem duas grandes linhas de terapia, terapias que tratam a parte consciente, terapias que tratam e vão investigar a nível inconsciente. No caso dos medos fortes, muitas vezes só tratar o consciente não resolve. Porque é muito bonito você falar para você mesmo que é tímido. Você já ouviu isso de outras pessoas? É muito bonito você que é tímido, timidez no falar, timidez no se apresentar numa palestra. Eu era assim. Então, quando eu estava no ensino médio fundamental, tinha uma época da minha vida lá que meu apelido era Pedra, porque eu não falava. Parecia um autista. Não falava. E a minha irmã gêmea, blá, 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 parecia uma Hebe Camargo. Você entendeu? Era a Miss Simpatia do colégio. E eu, medroso, tímido, grau altíssimo. Você entendeu? Isso foi até a faculdade. Na faculdade eu aprendi algumas coisas que eu estou demonstrando aqui. Na faculdade eu ainda era tímido. Na época do primeiro ano de faculdade, quando tinha os seminários e tinha que ir lá na frente apresentar, eu faltava aula naquele dia, de medo de ir lá falar. Pra vocês terem ideia. E depois da faculdade eu virei professor. Quando eu terminei a faculdade, estava concluindo o quarto ano de fisioterapia integral, que era integral meu. Quando eu estava no quarto ano, eu já sabia que eu ia ser professor, eu queria ser professor. E eu já fui lá logo para a coisa mais difícil. Não era dar aula para curso técnico, não era dar aula para graduação, era para dar aula em especialização, em pós-graduação. Você imagina um recém-formado dando aula numa pós-graduação. Imagina o baque que não foi. Mas eu queria tanto. Eu já tinha resolvido o meu conflito de timidez. Eu já tinha na faculdade, com coisas que eu estou demonstrando aqui. Porque não adianta você falar para uma pessoa tímida, com medo, insegura de se expor, de falar. Não adianta falar para ela conscientemente: não tem problema nenhum. Se as pessoas rirem de você, tudo bem. Não adianta falar, você não vai curar a timidez da pessoa. Pode fazer psicoterapia o resto da vida. Pode fazer terapia o resto da vida, fazendo assim no consciente. Eu não conheço um que se curou. Você tem que ir mais forte, você tem que ir na raiz do problema. Muitas vezes você tem que ir lá atrás, onde tudo começou. Ou na vida fetal, ou no primeiro ano de idade, ou nos mais comum, no 6º ano de vida. Por que é os 6 anos de vida? Geralmente é aos 6, 7 anos de vida que é o primeiro grande conflito do medo de falar. Porque é a hora que você colocava no colégio, na escola. E agora você tem que ler a cartilha. E agora você tem que ler o livro. E agora você tem que ir lá escrever no quadro. E agora você tem que se expor. E daí as pessoas riem de você. E aí a professora ameaça. E aí a professora aumenta o tom de voz. E a criança trava. Começa as travas ali, aos 6, 7 aninhos de idade. Às vezes mais cedo, quando você foi no pré, no maternal, sei lá, enfim, e começou a ter as aulinhas, né? Então foi ali, os primeiros eventos tá ali, provavelmente. Mas já encontrei na vida fetal coisas que a mãe viveu e refletiu no filho, na filha. Às vezes tem na vida fetal também. Às vezes tem nos primeiros meses de vida. Então você tem que ter uma técnica para rastrear esses eventos e ter outra técnica para saber o que fazer com aquelas informações. Tá, e aí, agora que eu sei, Gustavo? E aí, agora que descobri, como é que faz? Depende, tem várias técnicas. Tá? Eu não vou ficar dando nome de um monte de técnica aqui, mas eu falei no começo da apresentação, algumas técnicas que podem gerar resultados muito satisfatórios. E foi o que eu fiz para me destravar.
Foi o que eu fiz. Primeiro entender onde começou, se tratar dessa maneira, tratando o inconsciente e se expondo. Porque quando você vai e faz uma terapia, por exemplo, você faz uma hipnose, ou você faz uma terapia sintrópica comigo, e a gente encontra o evento, encontra a causa, e é feito um tratamento neurolinguístico, dado alguns comandos para o teu cérebro para desbloquear, a gente abaixou o freio de mão do seu carro. Era o que estava travando o seu carro. A gente baixou o freio de mão. Só que você concorda, se você não entrar, ligar o seu próprio carro, acelerar o seu próprio carro, você concorda comigo que o seu carro não vai andar? Não adianta só, opa, diagnostiquei. Seu carro, Maria, seu carro, João, não está andando para frente porque o freio de mão está puxado. Descobri o problema. Mas eu já resolvi, viu, dona Maria? Eu abaixei o freio de mão. Teu carro está desbloqueado. Mas a dona Maria vai chegar para mim e falar assim, Gustavo, meu carro não anda. Mas como não anda? Eu baixei o freio de mão. A senhora entrou no seu carro, ligou, acelerou? Não, não fiz isso. Então, quando você faz uma técnica terapêutica que trata o inconsciente, que vai tratar essas memórias celulares dos eventos de medo de falar, medo de errar de falar, medo de não saber responder, que foi aos 6, que foi aos 7 aninhos de idade, etc, etc. Você desbloqueia isso, isso não vai garantir que a tua timidez vai embora. Não vai, sabe por quê? Porque agora você tem que colocar o seu carro para funcionar. Porque tem uma segunda coisa. Uma coisa é o trauma emocional, o conflito emocional. Outra coisa é o hábito. Nós somos seres de hábitos. Sabe para que serve o hábito? Para que serve rotina? Você sabia que foi feito estudo? E nos estudos demonstraram que se você escovou ontem 33 vezes para baixo do lado esquerdo o seu dente de manhã, hoje, quando você colocar a escova na boca, que está no automático, que é hábito, que é rotina, você vai escovar do lado esquerdo inferior 32, 31, 33. Até nisso o cérebro cria hábitos e rotina, sabia? Sabia disso? Nós somos seres de hábitos. Nós somos seres de rotina. Para que serve o hábito? Para que serve a rotina? Para ficar no automático. Para que serve, Gustavo, ficar no automático? Para você não gastar energia cerebral e não entrar em estafa, hiperestresse. Os hábitos, as rotinas, servem para você não entrar em hiperestresse. Serve para você não ter hiperestresse e estafa. É para isso que serve hábito. Hábito nada mais é do que tem uma outra palavra para hábito: sistematização. Quando você sistematiza algo, virou hábito. Você tem um sistema, você tem um protocolo, você tem um modus operandi, você tem um jeito de fazer que se repete, que se repete. Isso é necessário e bom para você não entrar em estafa, em estresse. Você já imaginou você ter que acordar todo dia e cada dia que você acorda você ter que escovar os dentes de uma maneira diferente? Se lavar, tomar banho de manhã de uma maneira diferente? Tomar o seu café na manhã de uma maneira diferente? Chega uma hora que o cérebro estafa, porque ele gasta muita energia para aprender. Então, a sistematização é boa até um certo ponto, os protocolos são bons até um certo ponto, a rotina, os hábitos são bons até um certo ponto. E até o mecanismo de defesa frente à timidez, que é hábito, virou hábito. Primeiro você tem o trauma e depois tem o mecanismo de defesa. Você tem os conflitos emocionais de medo de falar. E aí teu cérebro vai te proteger de uma maneira, ficando quieta, olhando para baixo, sei lá o quê. E aí você desenvolveu um hábito, uma rotina de ficar travada dessa maneira. Não adianta só fazer terapia, hipnose, etc, etc, para desbloquear os conflitos, os traumas que geraram a timidez.
Você tem que mudar o hábito. E o que é o hábito? É o aqui e agora. É o presente. É você começar a se expor. É você começar a falar. Eu sempre dou o exemplo seguinte. Não começa que nem eu no difícil. Olha só que interessante. Se eu te der uma linguiça calabresa inteira para você comer agora, falar, come essa linguiça aí. Por mais que você goste de linguiça calabresa, você vai comer uns pedaços e falar assim, eu não aguento mais. Não aguento mais. Agora, se eu cortar ele em fatias bem fininhas, servir num prato e der uma bebida para você, e você começa a beliscar, e conversando, e tomando um chopinho, quando você vê, você comeu toda a linguiça calabresa e nem percebeu que você comeu, concorda? Quando você divide para somar, olha que interessante esse conceito. Você dividir para somar. O que é dividir para somar? É partir aquilo que é muito grande. Você fala, Gustavo, eu não consigo ler um livro por completo. É porque você está vendo um todo. Você fala, nossa, o livro tem 320 páginas. Você não pode fazer isso, senão você não vai ler esse livro. Sabe o que você faz? Lê uma página. É muito. Lê um parágrafo. É muito. Lê uma frase. Aí você lê uma frase, outra frase, um parágrafo, uma página, 20 páginas, acabou o livro. Então, quando você divide para somar, você consegue atingir mais rápido aquilo. Se você tem timidez e medo, você tem que tratar os traumas, que aí não adianta. Não adianta passar uma dica que não tem dica. Você tem que tratar com um profissional. E aí você tem que tratar o hábito, que é o hábito de não fazer, de não se expor. Então você tem que dividir para somar. Comece aos poucos. Como que você começa aos poucos? Você quer ter coragem de falar, de se expor, de enfrentar outras pessoas? Não precisa chegar para uma plateia de 500 pessoas e dar uma palestra. Não existe isso aí. Sabe o que você faz? Começa aos pouquinhos. Você não pega um curso no Senac. Você que é graduado, formado, vai lá no Senac, faz o que eu fiz também. Depois de muito tempo eu ensinei outras pessoas a fazer. Pega um curso no Senac. Não começa na pós-graduação que é difícil. Você vai passar vergonha. Então, pega um curso no Senac, dá uma palestra num asilo, onde as pessoas não vão rir de você. Onde as pessoas talvez não tenham muito cultura que você tem. Então, se você vai lá num curso de técnico de enfermagem, e você é fisioterapeuta, psicólogo, sei lá o quê, e você dá um curso pro técnico, se você falar, você vai estar, mesmo que você errar, você vai estar sabendo mais que eles. Concorda? Então não tem problema. Ninguém vai rir de você. Se você vai lá e dá uma palestra ao vivo num asilo para idosos, para falar sobre saúde em idosos, ninguém vai rir de você. Então comece aos poucos, você divide para somar. Não comece já no grande. Você tem que dividir para somar. Mas você tem que quebrar essa rotina e ir em frente e vivenciar isso aí. Não adianta só tratar os conflitos emocionais que estão por trás dessa timidez. Beleza?